Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é segunda-feira, dia de questões acadêmicas, e eu vou conversar com vocês sobre o Joseph Schumpeter. Schumpeter. Gente, tá quase acabando, a gente tá chegando nos dias atuais. O que eu vou fazer depois disso? Não sei, já tô tendo algumas ideias. Quais são os vídeos que eu vou fazer depois que a gente acabar esses autores que eu resolvi selecionar para vocês, tá? Autores muito importantes, tá? Agora a gente vai falar de Joseph Schumpeter e mais especificamente da democracia como um procedimento. O que é a democracia procedimental? Eu vou explicar para vocês, mas deixa eu primeiro falar do Joseph Schumpeter. Ele era um austríaco que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ou seja, um pouco antes. Na verdade, ele fugiu da Alemanha quando o nazismo começou a sua ascensão, que o Hitler começou a ser uma figura perigosa, ele, picou mula, tá? E todo mundo, principalmente no Ocidente, principalmente os autores americanos, todos eles ficaram muito chocados com o nazismo e o fascismo, né? Todos eles ficaram... E aí, criou-se uma discussão na segunda metade do século passado que foi justamente sobre essas questões que envolviam o nazismo, que envolviam o fascismo, principalmente sobre a tirania da maioria, tá? E o Joseph Schumpeter, ele estava muito preocupado com isso, com a tirania da maioria. Porque, como vocês sabem, o Hitler só chegou ao poder porque ele foi amplamente apoiado pelo povo alemão. Então eles estavam muito, muito preocupados com essa questão da tirania da maioria, né? Não é só o Estado que oprime, não é só o capital que oprime. A maioria pode oprimir, a maioria pode silenciar, a maioria pode torturar, a maioria pode executar, a maioria pode ser bastante opressora. Isso quando a gente vai falar de democracia, se a democracia é a vontade da maioria, né? A maioria decide quem vai ser o presidente, a maioria decide qual lei que vai passar, a maioria decide, enfim, quais as decisões que o Estado vai tomar. Como é que a gente impede que essa maioria não se torne tirânica? Essa era a preocupação do Schumpeter. E depois de muita reflexão, de muito pensamento, ele chega à conclusão que a democracia ela não pode ser um regime que busque o bem comum e a vontade geral da nação, porque o bem comum e a vontade geral da nação não existe. Esse é o princípio maior do liberalismo, né? Os indivíduos eles são diferentes, eles têm trajetórias e carreiras diferentes e, enfim, crenças, enfim, indivíduos são criaturas únicas e diferentes uma das outras. É muito difícil que algo que agrade a mim vá agradar a todos os outros, por mais básico, fundamental que esse algo seja. Então não existe aquilo que é o bem geral, né? O que existe numa democracia são diversos grupos, né? Diversos grupos de pressão, grupos de interesse que coexistem nesse ambiente e que disputam o poder. E esse espaço de poder deve estar aberto e possível para esses vários grupos. Quando esses grupos formam maioria, aí eles conquistam o poder, né? Seja o poder de um cargo, seja o poder a respeito de uma decisão do Estado. E aí, qual que é o argumento do Schumpeter, que eu acho que é um argumento interessante? A partir do momento que a democracia ela se torna um regime para buscar o bem comum, né? E a vontade da maioria, a vontade geral, né? Na verdade, a vontade geral, a democracia está pressupondo duas coisas. A primeira é que a maioria decide ou expressa o desejo da minoria. Não decide, não expressa. A maioria é apenas a maioria. E muitas vezes não é nem uma maioria real. É uma maioria legal. É aquela maioria que está apta a votar. Aquela maioria cujo o voto ou cuja a posição é levada em consideração. Ou seja, às vezes a maioria é só a maioria dos votos válidos, não a maioria da nação. Então, o primeiro problema, né, quando a gente vai falar de democracia é isso, quando a gente acredita que a maioria ela expressa a vontade da população, não expressa, a maioria só expressa a vontade da maioria. É isso que o Schumpeter está falando. E o outro ponto que é extremamente problemático é o seguinte, quando a gente acredita que a democracia, que a maioria, né, ao expressar a vontade da população, ao expressar o bem comum e a vontade geral, quando a gente acredita que democracia é isso, qualquer oposição que é feita a essa vontade geral, que é feita ao bem comum, é uma oposição, é uma posição perigosa, né, e que deve ser silenciada, desrespeitada, porque
Quem sabe o que é o bem, né? O bem comum, gente, a vontade geral é a maioria. Então é a partir desse momento que a maioria se entende como representante dos anseios de todo o povo, que a maioria se entende detentora do que é o bem geral, ela passa a ter essa percepção, ou às vezes esse poder, esse posicionamento de punir ou perseguir ou oprimir aqueles que seriam os inimigos do bem geral, que seriam os inimigos da nação, que é a minoria. Então, como é que o Schumpeter ele resolve esse problema? Ele decide que democracia não é um regime que busca o bem comum. Democracia não é o regime que busca o bem geral da nação. Democracia é um procedimento de leis e regras que visa a eleição de governos legítimos. Democracia é apenas isso. O objetivo da democracia é expressar o desejo da maioria sem desrespeitar os direitos da minoria. A partir do momento que a democracia se torna um procedimento, né, com regras muito bem estabelecidas e que todos devem seguir esse procedimento, a partir do momento que a democracia ela não tem essa pretensão de chegar ao bem comum e à vontade geral da nação, a tirania da maioria não é impossível, mas ela é mais dificultada. O jogo democrático, o procedimento democrático abraça toda a sociedade. Essa é a percepção do Joseph Schumpeter. Depois do Schumpeter vieram alguns autores, inclusive eu vou trazer a Carol Pateman para a gente conversar, que questiona um pouco essa percepção tão fria e pontual do Schumpeter de que a democracia é apenas um procedimento frio de regras, né, bem estabelecidas. Você tem o Robert Dahl, você tem a Carol Pateman, você tem o Steve Lucas, que são esses autores que estão discutindo realmente teoria democrática a partir da Segunda Guerra Mundial, do baque da Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, não acredito que democracia é apenas procedimento. Tá? Eu acredito que eu tenho uma visão mais alinhada com a Carol Pateman, eu acredito que a democracia precisa ter um caráter responsivo. Caminhão passando. Povo e pova do meu Brasil, diz aí o que vocês acham dessa discussão. Democracia é procedimento, é lei, é regra, né, que visa a eleição de governos legítimos sem ferir a vontade, sem ferir os direitos da minoria, ou democracia tem um caráter responsivo de realmente buscar o bem comum, né, realmente buscar a vontade geral. Saiba que esse canal é um canal pequeno, que se você não se inscrever agora, pode ser que você nunca mais me veja na sua vida. Então deixa a sua inscrição para você ter possibilidade de me ver de novo. Nesse canal eu falo sobre um monte de coisa. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e me diz nos comentários o que você acha realmente, porque eu leio todos os comentários, tá bom? Um beijo para vocês, tchau!